Senhor Deus, Pai, queremos mais uma vez, ó Pai, te agradecer e pedir a tua misericórdia, Senhor Deus, para que o Senhor fale o coração da tua igreja, Pai. Pedir a tua misericórdia, Pai, para que o Senhor esteja agindo por meio da tua palavra em nossos corações, ó Pai, nos dando sabedoria e mostrando, ó Deus, o caminho que devemos andar. Fica com o teu povo, Senhor Deus, nesse momento que é um momento tão singelo, Senhor Deus, tão importante, Senhor Deus, no culto a Deus, que é quando o Senhor fala ao coração da sua igreja. Que o Senhor possa estar nos instruindo, Pai, e que o Senhor possa estar, Senhor Deus, como lâmpada, mostrando o caminho que nós devemos andar. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 14, verso 26 e 27. Provérbios, capítulo 14, verso 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor: no temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços de morte. Como nós vimos na introdução da subunidade passada, no verso 25, esse subtema que nós estamos desenvolvendo aqui, ele vai concluir esse capítulo, que é o contraste das caracterizações éticas e práticas e suas consequências de vida e morte. E aí nós podemos dizer que a vida vivida de forma sábia, porque esse é o tema do capítulo 14, vivida no temor do Senhor, bem como as consequências de um andar em sabedoria nesse mundo levam à vida. Enquanto que a vida fora do temor a Deus, bem como as suas consequências de um andar que não são compatíveis com o temor do Senhor, levam à morte. O livro de Provérbios, ele gira em torno desse tema, o temor do Senhor. E nós vimos lá no primeiro capítulo, lá nos primeiros versos, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E uma vez que o princípio da sabedoria está no temor a Deus, nós devemos ter esse temor. Nós devemos buscar esse temor, que representa a sabedoria divina. Nesses dois versículos, nós somos convidados e incentivados a viver no temor de Deus, pelos benefícios que acompanham uma vida religiosa. E essa é a proposta desse capítulo, incentivar e motivar o crente, o leitor, o filho, o discípulo a buscar esse temor, a viver nesse temor pelos benefícios, pelos resultados que isso proporciona. Matthew Henry, comentando esse texto, ele diz que o temor do Senhor aqui representa todos os princípios da graça, produzindo práticas de graça. E essa aqui é a segunda caracterização que essa subunidade faz, que tem como consequência a vida e a morte. Nesse caso aqui, a vida. O temor do Senhor, ter esse temor do Senhor, buscar esse temor do Senhor. Se vocês perceberem aqui nesses dois versos, eles fogem ao padrão dessa segunda coleção, que começa no capítulo 10, que são provérbios antitéticos. Aqui você não tem essas antíteses, No temor do Senhor tem um homem em forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços de morte. E a expressão inicial aí, temor do Senhor, vai ligar esses dois versos, o verso 26 e o verso 27, na temática do temor do Senhor. O primeiro elemento do par trata da segurança. No temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos, que é esclarecido essa segurança no verso 27 como segurança da morte. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços de morte. E uma vez que o mal não apenas ataca, mas também atrai,
No contexto aqui desses versos, os pais devem reconhecer e mostrar à sua família o que é melhor, ou seja, o temor do Senhor. Viver no temor do Senhor. Por isso que no verso 26 ele vai dizer assim: o temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O discípulo de Cristo, ele deve ter uma santa reverência pelo Senhor e pelos seus mandamentos. Por quê? Porque se ele se abrigar no temor do Senhor e não em inseguranças humanas, ele e seus filhos, a sua família, encontrarão uma defesa inviolável contra os laços da morte. E perceba que todo o tempo o livro de Provérbios vai mostrar esse jogo entre vida e morte, entre o caminho da justiça e o caminho do erro. O livro de Provérbios está cheio de exemplos que falam disso, como, por exemplo, Provérbios capítulo 19, verso 23. Diz assim: o temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Ainda nesse capítulo, verso 29, no verso 25, ele vai dizer assim: quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. E lá em Provérbios capítulo 18, verso 10, a palavra do Senhor vai dizer assim: torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Ao dizer que no temor do Senhor o homem tem total auxílio e sustentação, isso significa que a família que assim sucede, ou seja, que reverencia e obedece aos ensinos do Senhor dos exércitos, do guarda de Israel, está totalmente protegido, ele não se abala. E aí o Salmo 125, ele vai dizer isso no verso 1: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, firme para sempre. E se nós formos ver esse verso desse capítulo de Salmo, implicitamente o Salmo nos chama a confiar no Senhor quando nos sentimos o quê? Abalados. Porque muitas vezes quando falamos em segurança, em refúgio de Deus, parece que não seremos atacados ou não seremos alvo dos nossos inimigos, do mundo, do diabo, da carne e das coisas que giram em torno das tribulações, das dificuldades e das perseguições. E quando o Senhor nos chama a confiar nele, é confiar em momentos como esses. E isso me faz lembrar o Salmo 121, que é o Salmo daqueles que buscam socorro e auxílio no Senhor. Certa vez eu vi um ministro falando que esse Salmo 121, Davi, ele escreveu esse salmo quando estava fugindo de Saul e olhava para os montes. Ele estava passando num vale, olhava para um lado e para o outro, e as tropas de Saul estavam ao seu redor. E aí ele compôs esse salmo, na expectativa e na certeza que o Senhor ia livrá-lo, porque do alto vinha o seu refúgio. Eu não sei se realmente esse salmo representa esse tipo de comportamento ou aponta para essa situação específica. Eu não vou poder afirmar, mas uma coisa eu vou dizer, que Davi sempre passou por dificuldades como essa. E se nesse momento ele não disse isso, esse salmo não foi produzido nesse contexto, ou por esse contexto específico, com certeza, por causa das perseguições e fugas que muitas vezes ele teve que fazer, fugindo de Saul injustamente, que o perseguia injustamente, ele com certeza contava com o auxílio do Senhor. E ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, exceto que não dormita nem dorme o guarda de Israel. E por que ele fala isso? Porque todo tempo, se isso fosse possível, nós estaríamos em perigo de perder a nossa salvação.
Mas a nossa salvação está na mão do Senhor. Quando nós somos salvos e somos colocados debaixo das asas do Senhor, jamais nós iremos sair. E é isso que esse salmo vai dizer. E ele diz assim: é certo que não dormita nem dorme, guarda Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Porque todas as coisas que acontecem na nossa vida, todos os perigos, vamos dizer assim, da integridade física nossa em ser abalada, apontam para isso, para a nossa confiança no Senhor. As provações, as tribulações nos testam com relação à nossa fidelidade a Deus. E a palavra do Senhor está dizendo que em meio a essas coisas nós iremos permanecer firmes, porque o Senhor virá em nosso socorro. O Senhor vai nos sustentar nas nossas tribulações, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A Escritura vai dizer aqui que no temor do Senhor, ou seja, no caminho do Senhor, nos mandamentos do Senhor, na vontade de Deus para a nossa vida, nós temos forte amparo. E é interessante essa palavra, essa expressão forte, esse adjetivo, que tem um sentido de refúgio, segurança, esperança, indicando aquilo que está firmemente estabelecido e inviolável. Essa expressão no original é usada basicamente para se referir a Deus. A força é um atributo essencial de Deus. Ele é o próprio conceito de força, de autoridade e poder. Tudo incluído aqui nesse conceito aqui forte. E o Salmo 28, verso 7 diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Em geral, se usa essa expressão, força, figuradamente, para descrever a segurança experimentada pelos justos. O Senhor é uma torre forte contra o inimigo e uma rocha poderosa. É isso que o Salmo 61, verso 3 e 4 vai dizer, quando diz assim: pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas me abrigo. O Salmo 62, versos 7 e 8 vai dizer assim: de Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha, o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Muitas vezes nós confundimos essas coisas com a segurança física que nós temos. Não que o Senhor não nos guarde de perigos nesse mundo. Não que o Senhor não esteja sustentando e guardando as nossas vidas de perigos comuns, como doenças, mortes. Mas nós estamos num mundo em que essas coisas acontecem por causa do pecado e nós estamos tendentes a isso. O que a palavra de Deus está dizendo é que no meio dessas coisas, em meio a essas coisas que vêm da mão de Deus na vida do seu povo, nós estaremos seguros. Porque tudo que está relacionado à nossa vida nesse mundo não se limita aqui. É porque nós não temos a visão da eternidade, ou seja, a experiência, melhor dizendo, a visão nós temos, mas não temos a experiência da eternidade, porque não passamos para o outro lado ainda. Me lembrei de uma coisa que eu vi num grupo cristão do Facebook, achei muito interessante. 2 criancinhas dentro do ventre. E uma delas estava para nascer. E aí o que ficava dentro falou: você vai para lá para fora. Você não sabe o que está lá fora. Você vai morrer. Vamos ficar aqui dentro seguros. Aqui esse lugar é um lugar seguro.
Lá fora é um lugar de perigo, de grandes dificuldades. Não vá, não vá. E eu achei tão interessante, porque no caso de uma mulher que está para ter uma criança, né? Nós supostamente dizemos que ela começa a viver, lógico que a vida começa no ventre, a partir do seu nascimento. Né? A gente conta a vida de uma pessoa no momento que ela nasce, não no momento que ela é concebida, mas isso não quer dizer que não tenha vida ali. Mas é interessante porque nós somos assim, nós não vemos a eternidade, nós não estamos vendo o que está além. E às vezes achamos que esse contexto em que nós vivemos é tudo que resta para nós. E não sabemos que a nossa vida, na realidade, vai começar a partir da eternidade. E nos limitamos à segurança, ou à suposta segurança, da situação em que nós nos encontramos, achando que, quando o Senhor fala que é o nosso refúgio e fortaleza, a única coisa que está relacionada é o nosso bem-estar físico, ou a nossa segurança física, ou a morte não toca, não está relacionada a essas coisas. E aí nos enganamos completamente, porque a morte, a vida eterna, está em jogo todo o tempo. E quando o Senhor diz que Ele vai nos proteger fisicamente, se essa for a vontade dEle, o propósito dEle, mas muito mais do que isso, Ele está guardando a nossa alma. E se a nossa segurança física está relacionada à nossa vida eterna, naquele momento, Ele vai nos preservar. Por isso que nós temos que confiar nele. O Salmo 62, versos 7 e 8 diz assim: de Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. O nome dele, a sua pessoa, é a torre forte, onde os justos estão seguros. Por isso, Provérbios capítulo 18, verso 10, vai dizer: torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. E aqui, essa torre forte é o temor do Senhor, que representa o quê? A sua vontade, os seus caminhos. Que representa os seus mandamentos, que mostram como nós devemos andar para chegar em segurança à vida eterna. E aqui, nessa construção, um forte amparo ou segurança, que seria a mesma coisa, né? Denota sempre na poesia uma fonte ou base de sentimentos seguros e confiantes. O verso quer nos dizer que no temor a Deus temos total confiança, como a solidez de uma rocha impenetrável, de modo que podemos ficar despreocupados e confiar plenamente em Deus em toda e qualquer situação. E o livro de Provérbios e a própria Escritura está cheio de exemplos claros nas narrativas ou de ensinamentos que apontam para isso, como Provérbios capítulo 3, versos 7, 8, 25 e 26, quando diz assim: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Verso 8, será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Nos versos 25 e 26, a palavra de Deus diz assim: não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. O salmista, lá no Salmo 34, nos versos 8 a 10, ele diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem.
Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. E o Salmo 112, verso 1, 6 a 8, diz assim, 6 a 8. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Verso 6, não será jamais abalado, será tido em memória eterna, não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme e confiante do Senhor, o seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. E por que ele diz isso? Porque as promessas do Senhor, elas se cumprem. Elas se cumprem. Quando nós vemos o salmista dizendo que pega os filhos dos ímpios e lançam sobre as pedras, ele está remetendo ao juízo de Deus sobre a impiedade e a maldade que esses homens que não conhecem a Deus praticam e vivem. E que num dia determinado, a cólera, a ira de Deus terá fim no juízo eterno desses homens. Matthew Henry diz o seguinte a respeito disso. Ele diz assim: onde o temor do Senhor reina, é produzida uma santa segurança e uma serenidade de espírito. No Senhor há firme confiança. O temor do Senhor capacita o homem a se apegar à sua pureza e à sua paz, não importando o que aconteça, e lhe dá coragem, a pureza e a paz de Deus. E lhe dá coragem diante de Deus e do homem e do mundo. Eu sei que serei achado justo. Nenhuma dessas coisas me abala. Em nada tenho a minha vida por preciosa. Esta é a linguagem de tal confiança. E sabe o que isso proporciona? Refúgio para os filhos. A ideia é de que um homem que teme ao Senhor traz segurança para toda a sua família. O Salmo 128, verso 1 diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Consequentemente, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Veja como esse salmo é interessante, o Salmo 128. Ele diz que o homem que teme ao Senhor, como consequência, anda em seus caminhos e recebe os frutos do seu trabalho, é sustentado pela sua poderosa mão. Sua esposa, que também teme e ama o Senhor, ela é companheira de um homem piedoso que recebe da mão de Deus uma esposa prudente como resultado do temor a Deus. Provérbios capítulo 19, verso 14, ele vai dizer assim: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. E no texto aqui de Salmo 128, a esposa é aquela que gera e cria filhos, instrui os filhos no temor do Senhor, mas também é aquela que produz boas obras, é uma videira que dá muitos frutos. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. As boas esposas são também frutíferas em bondade, em economia, em auxílio e em afeto. Elas são a cereja do bolo. Spurgeon, ele diz o seguinte a respeito desse verso, do verso 3 do Salmo 128, ele diz assim: que se não geram filhos, não são de maneira alguma estéreis. Se não produzem o vinho, se nos produzem o vinho e os cachos da consolação, verdadeiramente abençoado é o homem cuja esposa é frutífera em boas obras, que são adequadas à sua posição de proximidade e carinho. Os filhos, nessa perspectiva, são criados por pais piedosos, ou seja, pais que temem ao Senhor e, consequentemente, andam em seus caminhos. Esses filhos também são firmes no temor do Senhor. E todas essas bênçãos produzidas no lar de uma família que teme ao Senhor, o temor do Senhor gera todas essas bênçãos.
A família colhe os frutos das bênçãos de Deus por meio de uma liderança piedosa, por meio da fidelidade do seu cabeça, que na realidade é Cristo. Porque quando uma família é dirigida por um homem que teme ao Senhor, o cabeça daquela família é Cristo. Quando uma igreja é conduzida por homens que temem ao Senhor, o cabeça da igreja, por si só já é, mas o cabeça daquela igreja é Cristo. Quando os homens andam no temor do Senhor, eles estão andando sustentados por aquele que é o nosso Deus e Salvador, Cristo, o nosso irmão mais velho. A ideia aqui do Provérbios, de Provérbios capítulo 14, verso 26, é também que esses filhos são obedientes aos pais, como pais ensinam o caminho do temor a Deus, pois foi isso que aconteceu com o autor. Ou seja, o poeta que escreveu isso aqui, ele diz assim: no temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. E lá em Provérbios capítulo 4, versos de 3 a 6, ele fala da sua realidade dentro da sua casa, quando ele diz assim: quando eu era menino, eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante da minha mãe, então ele me ensinava, me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive, adquire sabedoria, adquire entendimento, não te esquenta das palavras da minha boca, nem dela te apartes, não desampares a sabedoria, e ela te guardará, ama, e ela te protegerá. A família tem forte amparo no Senhor, no temor do Senhor. Isso é refúgio para todos aqueles que estão debaixo dessa família. Deus salva famílias. Uma vida comprometida com Deus se estende além da própria existência da família, porque vai de geração em geração. Perceba isso na Escritura. Abra Gênesis capítulo 7, no verso 1. Quando ele diz assim: disse o Senhor a Noé: entra na tua arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Abra Gênesis capítulo 18, verso 19. Veja o que a Escritura vai dizer aqui. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão, tem falado a seu respeito. Abra o Salmo 103, verso 17. Veja o que a Escritura vai dizer. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Atos capítulo 16, verso 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus salva famílias. Uma vida comprometida com Deus se estende além da sua própria existência. Percebam como é importante numa família um homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. É refúgio para os filhos. A total confiança no temor do Senhor em Deus representa um lugar de segurança, de abrigo, fortaleza para os filhos dos homens que temem ao Senhor. E é interessante nós olharmos essa realidade, porque
Porque nós percebemos que no caso de uma liderança, quando alguém tem confiança por se mostrar cuidadoso, protetor, que sabe para onde ir, o que os seus liderados ficam? Eles ficam seguros, tranquilos, mesmo que não saibam para onde estão indo. Douglas Wilson, no seu livro, ele diz assim, eu não sei se eu acho que é marido federal, se eu não me engano. Ele diz assim, que o homem sempre é uma liderança na família. Sempre. Em uma família, sempre o homem vai ser uma liderança. Mesmo que não exerça essa liderança. Ele está sendo uma liderança. Ao não liderar, ele está conduzindo também. Mas para onde ele está conduzindo? Para a morte. Veja as promessas de Deus para uma família em que tem um cabeça como Cristo. E uma família tem um cabeça como Cristo quando o homem dessa casa é um homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A estabilidade do homem que dirige uma família é essencial para aqueles que estão sendo cuidados por ele. Muitas vezes você percebe filhos indecisos, fracos, que não têm disposição, que não têm coragem. É lógico que existe um pecado individual, é lógico que existe, a natureza humana, a sua própria responsabilidade, mas quando uma família ela é sustentada nesse temor do Senhor, os filhos tornam-se pessoas seguras. Porque estão acostumados a ver isso dentro do seu próprio lar, na fragilidade dos seus pais. Que interessante, né? Porque a força não vem deles. A força vem do Senhor. O que Paulo disse? Paulo disse que quando sou fraco, aí é que sou forte. E por que ele diz isso? É só uma expressão poética? Uma antítese bela de uma poesia? Não, é porque quando nós somos esmagados, nós somos colocados no nosso lugar, nós percebemos que não temos força. Quando estamos diante de uma calamidade, da morte, ou diante de alguma dificuldade, ou diante de um sofrimento do nosso filho, que nós não podemos fazer nada. Não podemos fazer nada. Quando vemos nossos filhos, por exemplo, e nós temos passado isso constantemente, cheio de tubo, nós não podemos fazer nada, nem os médicos podem fazer. Nós nos sentimos impotentes completamente. Achamos que somos fortes, podemos todas as coisas, quando as coisas não nos tocam. Mas quando as coisas nos tocam, nós vemos a nossa impotência, até mesmo de consolar alguém com uma palavra de incentivo. E aonde está o nosso refúgio? Onde vai estar a nossa segurança, a nossa tranquilidade numa situação como essa? No Senhor. Porque nós vamos perceber que apesar do Senhor nos chamar a fazer determinadas coisas, a tomar determinados comportamentos, a nos prevenir, a procurar médicos, a sermos cautelosos, prudentes, nós vamos perceber que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E nós, pais, principalmente nós, homens, e por que eu falo principalmente nós, homens? Porque nós somos os cabeças dos nossos lares. Nós precisamos entender que a nossa vida, o nosso testemunho, o nosso relacionamento com Deus, o temor a Deus demonstrado nas nossas vidas, vai influenciar toda a nossa casa.
não pelo nosso poder, mas pela graça de Deus. Não é porque eu tenho temor a Deus, mas porque Deus é gracioso para conosco. Isso é promessa deles. Pais que demonstram confiança e firmeza em Deus terão em seus filhos um sentimento de segurança e proteção. Eles vão entender que o seu lar é um lar seguro, é um lar de refúgio, é um lar de amparo, é um lar de proteção, onde estiverem. Porque o Senhor está sustentando esse lar. É engraçado, né? Se nós percebêssemos no nosso relacionamento com os nossos filhos, que nós temos a obrigação de representar Deus na vida deles. Muitas coisas que nós falamos para eles e ensinamos para eles são coisas que Deus nos ensina e fala no nosso coração. Eu percebi isso há muito tempo atrás. Engraçado, quando Davi foi embora, eu disse para ele assim: meu filho, se nada der certo lá, fique tranquilo, você tem uma casa, você tem uma família aqui. Porque ele está indo para lá, determinados projetos, vendeu tudo aqui, largou um emprego aqui e foi para lá. Se a coisa não der certo, ele vai voltar sem nada. Até as roupas ficaram. E isso para um homem, para qualquer um de nós, é algo que, poxa, caramba, eu vou voltar, se a coisa não der, vou voltar, para onde eu vou, onde é que eu vou ficar, onde é que eu vou morar, o que é que eu vou fazer? Entender que ele tem uma família, que ele tem um pai, ele tem irmãos, ele tem a mãe dele, ele tem uma casa onde ele pode se refugiar quando ele não tiver lugar nenhum, ele tem aonde se alimentar, ele vai ter o sustento. Mas por que a gente diz isso? Eu posso perder meu emprego, eu posso sair daquela casa, a casa pode pegar fogo, porque a nossa confiança está no Senhor. A nossa confiança está no Senhor. O Senhor vai nos manter. O Senhor vai nos suster. E humanamente falando, ele tem um lugar para ficar. Mas se ele não tivesse um pai e uma mãe aqui, ou não tivesse família aqui, ele teria o Senhor. Porque o próprio Senhor diz: se tua mãe e seu pai se negarem, eu jamais te abandonarei. Um lar onde o temor do Senhor é cultivado é um lar seguro, de refúgio e amparo e proteção. E é isso que o Salmo 127 e o Salmo 128 vão dizer. Lá no verso 4 do Salmo 128, ele diz assim: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E ali é uma conclusão, é como se ele estivesse dizendo assim: olha, eu mostrei para você todas essas coisas, veja como o homem que teme ao Senhor é abençoado. É refúgio, é a ideia de refúgio. Ela pode ter aqui, nesse contexto, a origem na experiência comum deles, em situações de guerra naquela época. Sejam refugiados ou combatentes, para quem os montes significavam um ponto elevado e seguro, ou uma rocha firme, para os quais o defensor desamparado podia correr e buscar proteção. E essa é a ideia aqui do temor do Senhor. O homem tem forte amparo, tem refúgio para os seus filhos. Matthew Henry, falando sobre isso, ele vai dizer assim: o homem que teme ao Senhor transmite uma bênção à posteridade. Os filhos daquele que pela fé fazem de Deus a sua confiança
serão encorajados pela promessa de que Deus será o Deus para os quais os crentes e a sua semente poderão fugir como seu refúgio e nele encontrarão abrigo. A ideia de que a minha vida gira em torno de mim mesmo e o que eu faço não interessa, não envolve ninguém, é uma grande mentira. Porque essa é a temática, né, da nossa modernidade. O que eu faço não vai influenciar ninguém. Faça problema meu. Não, não é. O que você faz, mesmo contra você, afeta as pessoas que estão ao seu redor. E aí ele continua: os filhos de pais religiosos frequentemente se beneficiam das instruções e do exemplo de seus pais e têm melhores resultados com a sua fé e orações. Nossos pais confiaram em ti, portanto nós também confiaremos. Essa ideia de refúgio, tema refúgio, é algo extremamente importante na Escritura e principalmente nos Salmos. Veja aí, Salmo 7, verso 1 e 2, o refúgio no Senhor. Veja o que a Escritura vai dizer. Senhor, Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. O Salmo 34, verso 8 e 9, que nós acabamos de ler, diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os santos, pois nada falta aos que o temem. Salmo 46, verso de 1 a 3, aquele cântico: refúgio e fortaleza, ó Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. E o Salmo 52, verso 7 a 9, diz assim: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância de seus próprios bens, e na sua perversidade fortalecia. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom. A palavra refúgio aqui na Escritura tem uma aplicação bastante abrangente, porque tem um sentido de proteção, proteção de um perigo intenso, mas com uma tendência clara para o sentido de abrigo. Também está implícito nessa palavra, nesses jogos de sentido, o elemento de fuga. A ideia de fuga aqui não é de fugir de alguma coisa, mas dirigir-se para um lugar seguro, mudar-se para um lugar com proteção, de se refugiar em Deus como seu escudo. E aqui o Salmo 18:30, ele traduz o que os versos 26 e 27 falam de uma forma muito precisa, quando diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. O salmista, lá no Salmo 84, depois de viver muitas experiências de guerra, provavelmente ter perdido amigos no combate, de ter fugido, ele diz assim: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo monte, seu santo nome. Essa passagem não é essa não, tá? É o Salmo 33:20. Desculpa. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra,
pois confiamos no seu santo monte. E aí no Salmo 84:11 ele vai dizer: porque o Senhor Deus é sol e escudo da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Por isso ele vai dizer no verso 27 que o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços de morte. E aqui nós temos a finalidade desse temor do Senhor: livrar da morte. O refúgio citado no verso anterior se refere nesse verso à proteção contra os laços da morte. Se levarmos em consideração que o homem na queda distanciou-se completamente de um caminho natural que o levaria à bem-aventurança eterna, pois ele ouviria a voz do Senhor e obedeceria essa voz, e que agora, por si só, não tem como retornar a essa condição por causa da queda, senão por meio de Cristo, e colher as bênçãos de Deus por meio de uma nova criação em Cristo Jesus, que o faria andar voluntariamente no temor do Senhor, pois esse seria o caminho que naturalmente trilhava. E agora ele está trilhando um caminho de morte. Então esse temor é fonte de vida. É dessa forma que ele é descrito, porque o caminho do homem depois da queda era um caminho para a morte. E agora em Cristo estamos caminhando nesse mundo mal para a vida, sustentados pelo temor do Senhor, pelos mandamentos do Senhor, pelos preceitos do Senhor, pelo nosso respeito, reverência, adoração, pela nossa relação com Deus por meio de Cristo. Nós estamos sendo conduzidos para a vida. Esse caminho, que é o caminho que Cristo trilhou no nosso lugar, é um caminho de vida. Provérbios capítulo 19, verso 23, vai dizer assim: o temor do Senhor conduz à vida, aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Não existe, queridos, maior herança que um homem possa legar aos seus descendentes do que os mandamentos e preceitos do Senhor em sua vida, ou seja, o temor do Senhor. O evangelho da graça de Deus derramado sobre nós por meio de Cristo. Os versos nos dizem que os filhos têm uma fonte forte de confiança no temor do Senhor, onde os seus pais encontraram e encontram refúgio. E que esse refúgio, que esse caminho é um caminho que livra da morte. Matthew Henry, fazendo o seu comentário final desse verso, ele diz assim: o temor do Senhor é uma fonte abundante e eterna de consolação e alegria. É uma fonte de vida que fornece constante prazer e satisfação à alma, alegrias que são puras e frescas, que são vida para a alma e que extinguem a sua sede, que jamais secarão. É um poço de águas vivas que está jorrando e que é o prenúncio da nossa vida eterna. É um antídoto soberano contra o pecado e a tentação. Os que têm uma verdadeira satisfação com os prazeres da religiosidade não serão atraídos pelas iscas do pecado para engolir o seu anzol. Eles sabem onde obter coisas melhores do que qualquer coisa que o pecado possa fingir oferecer, e por isso é fácil para eles se afastar dos laços da morte e impedir que seus pés sejam levados até eles. Que responsabilidade nós temos como pais, como famílias de Deus, de exalar esse bom perfume de Cristo, o temor a Deus. E essa é uma característica prática que de forma segura conduz um homem e a sua família à vida eterna. Olha a responsabilidade que nós temos como pais. E aqui ele está chamando alguém que ainda não se tornou pai a atentar
para os preceitos do Senhor. E o Senhor abençoa a nossa vida, porque tememos a Ele. Não porque somos perfeitos, não porque nunca erramos, mas porque tememos ao Senhor, porque amamos ao Senhor, porque ensinamos isso aos nossos filhos. E os nossos filhos, na mais tenra infância, mostram a aversão que eles têm à reverência, ao temor a Deus. Quando demonstram na mais tenra infância a rebeldia e a obstinação que está de forma não embrionária, total ali, no coração, sem freio, no coração de uma criança, e crescendo a cada dia mais. E o que vai frear isso? É uma família que teme ao Senhor. É uma família que não só ensina, mas que vive na prática dessas coisas. Deuteronômio capítulo 6, acho que é no verso 6, diz assim: Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentados. Essas coisas estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado. À mesa, e ele começa. E é interessante que quando eu prego sobre isso, quando eu falo sobre família, eu digo que uma coisa que o homem não pode imitar é a conversão. Não tem. Às vezes os pais, né? Eu que já trilhei essa caminhada, olham, né? Para aquilo que nós falamos na palavra de Deus, é assim, cara, isso é impossível. Como é que eu vou conseguir isso? Se eu conseguir, você vai conseguir. Com todas as minhas dificuldades. E eu digo assim, por um lado pode parecer difícil, mas por outro lado é fácil. Por que é fácil? Porque a conversão é uma coisa de Deus. E os nossos filhos veem isso em nós. Quando nós somos homens convertidos, e eu estou falando dos pais, né? Os maridos e as esposas, falando da família cristã. Quando nós somos homens e mulheres convertidas, verdadeiramente convertidos, nossos filhos veem isso em nós, apesar dos nossos erros. Você não acha fácil o seu filho aprender aquilo que é errado com você dentro de casa? Eles não aprendem facilmente as coisas erradas que a gente faz. Da mesma forma, para eles é muito fácil assimilar aquilo que é bom, aquilo que vem de uma vida de santidade. Por quê? Porque essas coisas foram marcadas em você. Essas coisas estão presentes na sua vida. E seus filhos verão a confiança que você tem no Senhor, verão a sua fraqueza, verão os seus pecados, mas verão um homem que se arrepende, verão um homem, pais submissos à vontade do Senhor. E isso é algo que ninguém pode imitar. Aquilo que você mais ama e que está dentro do seu coração, que foi plantado pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém pode imitar, e os seus filhos vão ver isso. É por isso que isso não falha. Porque isso depende da graça e da misericórdia de Deus nas nossas vidas. E a palavra de Deus diz que a sua graça e a sua misericórdia estão eternamente sobre nós. Quando estamos conduzindo os nossos filhos no temor do Senhor, nós temos uma família que se sente segura, que se sente amparada, que se sente sustentada, não por um homem, pura e simplesmente porque ele é um reflexo disso,
mas por Deus. E isso vai livrá-los dos laços e das armadilhas da morte. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Essa é uma responsabilidade nossa. Quando eu disse no início, naquele momento de confissão de pecados, da nossa frieza com relação a Deus, com relação às coisas do reino. Nós somos assim, hoje estamos bem. Eu sou assim. Hoje estou bem, amanhã já não estou tão bem assim. Um dia a gente está lá em cima, não sou bipolar não, sou tripolar. Um dia a gente está lá em cima, no outro dia a gente está lá embaixo. Não é assim? Mas aquilo que foi plantado no nosso coração, independente de estarmos lá em cima, lá embaixo, não varia. E é nele que a gente tem que se refugiar. Para que nesses momentos nós possamos chegar, nesses momentos de grande dificuldade e grande alegria, chegar no ponto médio, no contentamento e no entendimento que o Senhor é a nossa fonte suprema de alegria e de bem-estar. É nele que nós devemos nos sustentar. Nós olharmos para a história da igreja, não somente aqui na Escritura, mas a história que sai da palavra de Deus, ou seja, de homens e mulheres que andaram no Evangelho. Vocês vão perceber homens e mulheres sendo mortos, sendo presos, perdendo as suas vidas, mas confiantes no Senhor, tranquilos, como Paulo e Silas. Como aquele homem que estava indo para ser executado juntamente com um jovem que nem sabia ler e escrever, e tem a necessidade de colocar o seu sangue ali na sua condenação, e aquele jovem ao seu lado, ele não ser queimado, ele olha para o jovem: filho, não fique desesperado, hoje estaremos com o nosso Senhor. Que confiança é de um homem que consegue enxergar além dos muros da nossa realidade. E essa visão, somente a palavra de Deus pode nos dar. Porque a nossa vida não se limita a essa existência. E nós estamos sendo preparados para receber o reino de Deus. Por isso ele vai dizer: o temor do Senhor o homem tem forte amparo. Isso é segurança para os seus filhos. Vamos orar. Vamos abaixar as nossas cabeças e orar ao Senhor. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra. E que todas essas palavras, ó Senhor Deus, que são trazidas aqui, ó Pai, essa especial de hoje, possam ser usadas pelo Teu Espírito para dar estímulo, porque é a Tua palavra ao nosso coração. Para fazer com que perseveremos na educação dos nossos filhos, para que perseveremos em integridade nesse mundo em que as coisas estão completamente, Senhor, distorcidas, para que permaneçamos, ó Senhor, em integridade diante do Senhor, que o Senhor esteja nos guardando, nos protegendo, e que esse temor, essa obediência à Tua palavra, essa reverência, esse amor ao Senhor, são algo que são coisas que trazem segurança, Senhor Deus, ao nosso coração e à nossa vida. Que o Senhor esteja nos fortificando cada dia mais e mais no Senhor, e que não sejamos como Pedro, que ao ser chamado para vir para junto do Senhor, no meio daquele mar agitado, ele olhasse por aquela agitação toda e se deixasse levar por ela, quando tinha que contemplar unicamente aquele que o chamou. Que o Senhor, Pai, possa fazer isso nas nossas vidas, no meio da Tua igreja, Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus.
Amém.